E aí, vamos entrar de cabeça num assunto que é, sem exagero, super importante. A gente vai explorar aquela interseção complexa entre a psicologia humana e os ambientes espirituais. Essa é uma daquelas análises que convida a gente a olhar muito além da superfície, sabe? Vamos entender aquelas feridas que não deixam marcas físicas na pele, mas que reconfiguram completamente a forma como a pessoa enxerga o mundo e a si mesma. Como o material de hoje envolve uns conceitos psicológicos um pouco mais densos, aqui vai um roteirinho rápido para a gente não se perder. Primeiro, definindo o trauma religioso, depois, a mecânica do controle, as profundas consequências psicológicas, o impacto na infância, fé versus controle religioso e, por fim, o caminho para a recuperação. É um mapa bem claro para mostrar que, apesar do peso do assunto, tem muita esperança e resolução vindo pela frente. Então, vamos começar pelo básico, seção 1, definindo o trauma religioso. Sabe o que é realmente muito interessante sobre a forma como o material aborda isso? Ele separa totalmente a religião em si do trauma. Fica muito claro que o trauma acontece especificamente quando necessidades humanas básicas, tipo pertencimento e significado, são exploradas por sistemas abusivos. É como pegar a fé, que deveria ser um porto seguro, e transformá-la numa ferramenta de dominação. O que nos leva para a seção 2, a mecânica do controle. Como é que esses ambientes operam por dentro? Deus vai te castigar. Se sair daqui, sua vida vai se destruir. Olhando para essas frases assim isoladas na tela, dá para sentir o peso delas, né? O vazio em volta destaca bem esse peso psicológico do medo crônico. O medo deixa de ser um friozinho na barriga e vira um mecanismo diário de manutenção do poder. Quem está sob essa influência não está mais vivendo uma jornada espiritual. Está, na verdade, lutando pela própria sobrevivência mental. E o negócio se espalha rápido, feito fogo. Roupas, amizades, pensamentos, decisões, finanças, tudo passa por uma lupa rígida. Então, o ponto crucial é o seguinte: a pessoa começa a existir única e exclusivamente para servir ao sistema. Aos poucos, o indivíduo vai perdendo a capacidade de diferenciar sua própria consciência de uma condenação externa constante. Aprofundando um pouco mais, chegamos na seção 3, profundas consequências psicológicas. Imagina viver num estado de alerta ininterrupto. É isso que as fontes descrevem. Uma ansiedade que não desliga nunca. Muitas vezes, a pessoa está lá, sorrindo por fora, participando da rotina do grupo, mas por dentro está reprimindo uma dor absurda através da dissociação emocional. Como aquele padrão espiritual que exigem é literalmente impossível de alcançar, o fracasso se torna inevitável. E isso pode levar a quadros severos de depressão, um vazio enorme e até fobias espirituais paralisantes. E quando isso acontece cedo? Bom, seção 4, o impacto na infância. A psicanálise ajuda bastante a gente a entender a gravidade disso. Como o Sigmund Freud bem observou, quando uma criança cresce ouvindo ameaças constantes de punição, essa culpa não é sentida só de vez em quando, ela se enraiza. Ela se transforma numa força interna extremamente rígida que fica lá, marcadinha na mente inconsciente, moldando uma personalidade que vai ser hipervigilante para o resto da vida. E aí a gente tem o Donald Winnicott, com um conceito incrível chamado falso self. Pensa numa criança que percebe logo cedo que a essência natural dela não é aceita no sistema religioso da família. O que ela faz para sobreviver e ter aprovação? Ela constrói uma máscara, um falso eu, perfeitinho, super obediente. A parte trágica é que, ao crescer, muitas vezes ela perde totalmente o contato com quem ela realmente é debaixo dessa armadura. E por que isso tudo importa? Porque, como o material aponta, essas feridas da infância transbordam para a vida adulta. Elas afetam amizades, casamentos, o trabalho. Quem cresceu nessa dinâmica acaba desenvolvendo um pavor de intimidade e uma dificuldade imensa de confiar nos outros. É como se a pessoa aprendesse, da pior maneira possível, que obedecer cegamente é mais importante do que ser respeitado como um indivíduo único. Mas existe um contraste muito importante aqui. Vamos para a seção 5, fé versus controle religioso. Isso aqui ilustra perfeitamente o coração da nossa explicação de hoje. A diferença entre os dois lados é simplesmente inegável. De um lado a gente tem uma fé saudável, baseada na vida, no amor e numa liberdade interior que traz amadurecimento. Do outro, o controle religioso, que é travado no medo, na culpa e na paralisia. Uma espiritualidade saudável de verdade, segundo as fontes, não destrói a identidade, ela expande. E é curioso notar que até figuras espirituais históricas gigantes, como o próprio Jesus Cristo, bateram de frente com sistemas opressivos. As fontes relatam críticas severas contra a hipocrisia e as cargas pesadas demais colocadas sobre as pessoas. Olha essa citação. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens.
Fica claro que a crítica histórica não era contra a espiritualidade em si, mas sim contra o uso abusivo da religião. O que nos leva para a nossa fase final e mais construtiva. Seção 6. O caminho para a recuperação. Vamos dar uma olhada de perto nesses passos, porque eles constroem uma sequência muito tangível de esperança. A cura é um processo. Começa por reconhecer a dor, sem minimizar o que aconteceu. Depois, é preciso recuperar o pensamento crítico, entendendo que questionar não é pecado de jeito nenhum. Trata-se de saber separar o que é divino do que foi abuso humano, reconstruir a própria identidade e buscar ajuda, claro. É literalmente o processo de reaprender a sentir e a respirar de novo. E para fechar nossa análise, fica essa pergunta poderosa ecoando na mente. A espiritualidade pode existir sem o medo? Todo o material que a gente dissecou aponta para um retumbante sim. Uma fé saudável não precisa aprisionar a consciência nem se alimentar de terror. Entender essas feridas invisíveis do trauma religioso é o primeiro grande passo, não só para a cura pessoal, mas para a gente conseguir fomentar comunidades baseadas no respeito de verdade. É algo que deixa muito o que pensar e com certeza dá vontade de entender ainda mais sobre o assunto.